É importante ter ouvido absoluto? É genético? Quem nasceu com isso tem, quem não tem dançou? Eu, sendo um mero mortal, consigo alcançar o ouvido absoluto? Com certeza você vai ter uma resposta para essas perguntas depois da vinheta. Vem comigo! Fala, meus amigos, meu nome é Hugo Conceição, sou produtor musical, também professor de música, e eu tô aqui hoje para quebrar os mitos do ouvido absoluto. Antes de mais nada, eu queria pedir para você que chegou até aqui, me dá uma ajuda, vai aqui embaixo e clica no botãozinho de se inscreve no canal. Aqui tem muito conteúdo excelente para quem é músico, como esse assunto que a gente está falando hoje. Já aproveita e clica no botãozinho de curtir aí para me dar uma moral. Agora que você já curtiu aí, já se inscreveu, vamos pro vídeo. Bom, primeiro vale a gente explicar o que é o ouvido absoluto de forma mais prática. O ouvido absoluto é quando a pessoa consegue, ao ouvir um som, seja ele qualquer som, identificar que nota aquele som está emitindo. Independente se for o som de um talher caindo no chão, ou o barulho dos carros passando no trânsito, ou até mesmo uma nota musical em si. Ele consegue só ao ouvir esse som identificar que nota é aquela que está sendo emitida. Então, o ouvido absoluto é genético? A pessoa já nasce com isso ou ela consegue desenvolver com o passar do tempo e com os estudos? Na verdade, a resposta é que é um pouco dos dois. Falando de um ponto mais científico, dentro do cérebro humano existem algumas áreas ligadas à decodificação dos sons. Uma dessas áreas é chamada de giro de Russell e ficam localizadas dos lados direito e esquerdo do cérebro. E eles têm mais ou menos o tamanho de um dedo polegar. Todo ser humano tem isso, a gente já nasce assim. Porém, em algumas pessoas existem um tipo de anomalia no giro de Russell. Os estudos comprovam que pessoas que têm ouvido absoluto têm o giro de Russell com o dobro do tamanho ou até um pouco mais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então só daí a gente consegue perceber que realmente é uma situação genética. Tem pessoas que já nascem com aptidão a adquirir o ouvido absoluto com mais facilidade. E aí eu quero separar aqui os tipos de ouvido absoluto porque tem sim graus diferentes, tem níveis diferentes de ouvido absoluto. O primeiro é aqueles que conseguem distinguir notas separadas, ou seja, eles ouvem um único som e conseguem discernir que nota é aquele som. O outro tipo já é um grau mais elevado, são aqueles que conseguem distinguir acordes completos. Ou seja, quando é executado um acorde completo, cheio de notas, ele consegue distinguir pelo ouvido cada nota dessa que está sendo tocada. Parece absurdo, mas não, tem gente que é assim. Olha o exemplo desse garoto exercitando o ouvido absoluto, que coisa legal. Okay, Dylan, a lot of people have been messaging me, asking me when we're going to do another video and if you can do an even more difficult one. So we're going to try. Are you ready? Ready. Okay, sing me the note A. A. How about C? C. B flat? B flat. All right, sing me a D flat 7 over D major chord. D F sharp A. D flat F. A flat C flat. Very good, Dylan. I want you to name and sing and write down this. F C G A. E flat A. B flat. Very good. Perfect. All right. This is going to be tricky. I want you to sing from the top down. This chord. A flat G. E flat D flat B flat A flat That's C. correct. Write it down. That's perfect. All right. I want you to just name and sing this chord. B G A C F P. That's correct, Dylan. All right, we're going to do a more difficult one here. I'm going to do the hardest chord we've ever done. This is going to be a double polychord. I want you to name and sing all the notes and then write them down and sing them. Are you ready? Ready. Okay, listen carefully. Here we go. B flat G flat A flat C F B E flat G B flat D E A. Write them down. Mas Hugo, é de suma importância ter ouvido absoluto pro músico? Cara, eu vou te falar que a resposta é não. É óbvio que ter ouvido absoluto abre portas e corta um caminho grande para o desenvolvimento musical. Mas existe também um nível que é o nível onde a maioria dos músicos de hoje em dia se encontram, que é a do ouvido relativo. Ouvido relativo são aquelas pessoas que conseguem discernir funções harmônicas, melódicas e intervalares. Ou seja, são aqueles que ouvem o acorde, não sabem que nota é, mas sabe se aquele acorde é maior ou menor. Aqueles que ouvem um acorde e sabem que é um intervalo de quarta ou um intervalo de sexta aumentada ou de quinta, mesmo sem saber que notas são aquelas que estão sendo tocadas. Ou então aqueles que ouvem um acorde Dó maior,
Fá maior e Sol maior, não sabe que são essas notas, mas eles sabem pelo ouvido que são as notas do 1º grau, 4º grau e 5º grau. Esse é o ouvido relativo, e vou te dizer que você ter um ouvido relativo é fundamental e de suma importância para o músico. O ouvido absoluto é uma consequência do ouvido relativo. Quem tem ouvido absoluto ouve notas musicais nos sons. Quem tem ouvido relativo ouve sons indefinidos, mas consegue encaixá-los dentro da música do jeito certo. Então, Hugo, é possível eu, um mero mortal, treinar para chegar no ouvido relativo e depois avançar para o ouvido absoluto? Aí sim, aí a gente chegou no ponto onde eu queria conversar com vocês. Lembra do giro de Russell que a gente conversou agora há pouco? Então, também foi comprovado com os estudos de que, com o treinamento e o desenvolvimento dos ouvidos, a gente consegue avançar e fazer crescer o lado esquerdo, e ele fica o dobro do tamanho e até mais. Curiosamente, o lado direito não, é só para quem já nasceu com isso e é genético mesmo. Então os estudos se tornam fundamental para que a gente alcance o ouvido relativo e posteriormente o ouvido absoluto. É possível, galera. Mas então, Hugo, já que é possível alcançar esse nível, me dá uma dica ou alguma maneira de eu conseguir chegar lá estudando? Cara, eu vou te ajudar dessa vez, eu vou te ajudar mais uma vez, hein? Olha, eu vou te dizer que é complicado chegar nesse nível, porque nós precisamos passar por algumas etapas que temos pavor. Mas se a gente conseguir avançar com essas etapas e um pouquinho de perseverança, a gente consegue começar a desenvolver. Primeiro você precisa entender que o ouvido absoluto tem muito a ver com a memória. Parece que não, mas tem. Acontece da seguinte maneira: com a repetição dos estudos, você ouve a mesma nota muitas vezes. Você pega um exercício para fazer, tem a nota Dó lá, você toca e ouve o Dó. E aí você repete o exercício e vai ouvindo o Dó. Depois você pega uma música para tirar e tem o Dó lá. E aí você toca esse Dó todas as vezes que ele aparece na música. E assim, de tanto exercitar e de tanto repetir, você acaba se acostumando com o som da nota. E aí de repente, quando você está distraído, você bota um som para ouvir uma música, e quando a nota Dó aparece naquela música, você lembra do som do Dó e fala: ó, isso é um Dó. É mais ou menos isso, então envolve muito a nossa memória. Tem também 4 tópicos que eu quero deixar para vocês aqui, que na verdade são pré-requisitos para a gente começar a desenvolver isso. Eles são prática, foco, atenção e amor pelo que você está fazendo. Cara, se você tiver esses 4 pré-requisitos, você vai ter força para enfrentar as milhares de repetições que os estudos nos obrigam. Se você tiver esses pré-requisitos, você vai ter estímulo suficiente para criar uma relação com as notas no dia a dia. E isso é fundamental para o desenvolvimento do ouvido absoluto. Acontece que nós precisamos ter uma memória profunda das notas que nós estamos querendo lembrar só de ouvir o som. E essa memória profunda a gente só adquire com a repetição e o tempo e o dia a dia vivenciando isso. Quando você está na sua casa e sua mãe te chama, ou seu irmão, ou seu filho, você não precisa nem olhar para saber quem é que está te chamando. Você tem certeza absoluta de quem é que está te chamando. Isso também é um tipo de ouvido absoluto. E isso é algo que está enraizado profundamente na sua memória, porque foi algo que foi desenvolvido no dia a dia durante muito tempo. E é exatamente essa relação que nós precisamos ter com as notas para que isso se torne natural e a gente ouça um som e consiga identificar que nota que está soando naquele som. É isso, galera, chegamos no final desse vídeo, espero ter ajudado você. Qualquer complemento desse assunto ou qualquer coisa que você queira falar, deixa aí embaixo nos comentários que eu leio e vou te responder com certeza. Se quiser que eu fale de algum outro assunto, também deixa aí nos comentários, que eu tô sempre ouvindo a opinião de vocês. E vamos seguindo em frente, lembra? Prática, foco, atenção e amor. Vamos nessa, até a próxima, galera!